Olá, mãe! Estamos aqui para mais um Papo de Mãe que Ora e com uma pergunta muito legal. Quem comanda a sua casa, você ou seu filho? Te convido a participar desse programa e debater junto conosco. Até lá! Olá! Deus confere autoridade aos pais. E hoje nós temos questionado muito se os pais têm usado a sua autoridade. Antigamente se usava demais a autoridade junto com excesso de disciplina. Foi legal? Talvez não, mas hoje também nós temos que repensar isso. E aí, Camila, hoje a gente escuta muito falar em transtornos, não é isso? Coisa que no meu tempo, pelo menos, não tinha. Que transtorno hoje que tem questionado muito essa autoridade dos pais? Pois é, nem sempre é problema só do pai, da falta de autoridade. Existe também a parte orgânica. Embora, mesmo junto disso, na maioria das vezes os pais tenham participação. Hoje em dia a gente ouve muito falar em TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas existe um outro transtorno que se chama o transtorno opositivo desafiador, que é aquele filho tirano, que é aquele filho, que é aquela criança agressiva, desafiadora, que não aceita regras, que vai do contra, que tem problemas escolares, que as pessoas não querem mais convidar para o convívio social, convidar para as festas. Então isso é uma doença, isso é um transtorno que envolve toda a parte psicológica, orgânica da criança. Ele tá dominando a casa inteira! Olha pra ele! E por que isso acontece? Um dos fatores de risco para que isso se desenvolva numa criança é justamente a falta de limite dos pais. O que não é diretamente proporcional, tá, gente? Tem pais que impõem limites e isso acontece, mas a falta de limites é um fator de risco para isso. Piora, né, Camila? Isso, exatamente, predispõe. E mais ou menos 40% a 50% dessas crianças com transtorno positivo desafiador, elas também têm o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Tem uma coisa que me preocupa muito isso, que é a alta incidência de transtorno de conduta nessas crianças com transtorno positivo desafiador. O que é um transtorno de conduta? Aumenta muito o risco dessas crianças se tornarem perversas, aumenta o risco de roubo, de maltrato com pessoas, de maltrato com animais. Então, a gente como pai, a gente precisa tentar detectar isso e tratar. E o tratamento é multidisciplinar, é o tratamento com o médico, é o tratamento da família, que precisa começar a encarar o filho de frente, colocar limites, explicar as regras. Meu filho, olha aqui no meu olho, ó. Quem manda? Você é o filho, eu sou o pai. Então a gente tem que colocar cartas na mesa, tem que catequizar o filho também na educação familiar, que é bíblica. Quem manda é o pai, o filho obedece. Né, tia? É interessante que tem aqui, filho sábio aceita a disciplina paterna. O insolente não ouve quando é advertido. No mundo de hoje, onde o prazer é algo muito valorizado, a Camila traz para nós a questão do limite. É importante o limite, apesar da gente saber que limite traz frustrações? Mas é aí que está a questão, porque frustração é importantíssimo. Quem que na vida não passa por frustrações? Então que ela comece na infância, né? E porque aí vai ser uma frustração pequena, porque com o decorrer da vida as frustrações chegam cada vez maiores, né? Então na infância é o lugar certo para começar a aprender a se frustrar. E eu vejo que os pais, principalmente as mães hoje, tem muito medo de ser a mãe chata, de ser a mãe ruim, aquela mãe que não participa, porque ela fala não para o filho. Mas é por aí, gente. Vamos educar os nossos filhos, vamos colocar limites, vamos cuidar dele. E isso vai refletir na vida adulta, né? Na adolescência, na vida adulta. Vai ser um adulto que vai enfrentar um mundo de frente, que vai saber superar os obstáculos, que vai lutar pelos ideais dele.
mas precisa da cooperação de nós mães. E é na infância que gera frutos para a vida toda. E é interessante isso, porque a vida é um aprendizado. No primeiro momento, o filho aprende a ficar sem o pirulito depois do almoço. Depois ele vai aprender que ele precisa respeitar as pessoas e sucessivamente. Isso aí, Aline, como é que é, né? Eu falo que a gente vai criando casca, né? Eu falo assim que hoje as crianças, ela tem... você entrou num assunto que eu acho até bem interessante, Camila. Antigamente as crianças, a gente não tinha todo esse estudo sobre esses transtornos, né? Então tinham muitas pessoas com esses transtornos de hiperatividade. Esse eu acho que é um novo que você tocou, que eu acho que esse tirano, eu acho que até por essa vida nova nossa chegou esse transtorno novo mesmo. E eu acho que assim, eu fui uma criança hiperativa, totalmente hiperativa. Eu sou até hoje, quem convive comigo fala assim, calma, mais devagar. Mas eu acho que assim, a gente vai criando um casco. A gente vai criando um casco, o limite, Tânia, eu acho que eu fui ficando cascuda. Sabe aquela coisa, abaixa, toma na cabeça, levanta, toma na cabeça, levanta, toma na cabeça, levanta. Então, eu acho que o não é isso. O não é criar casca no seu filho. Porque o chefe vai falar um não para a criança. Eles vão ter que aprender a falar um não, eles vão ter que se colocar abaixo. Se forem chefes, que eles vão também ter que saber escutar um não de um funcionário. Eles se tornam mais resilientes, né? Claro. Você está dizendo, Aline, que seu pai, a sua mãe, fez isso com você? Com certeza, com certeza. E eu hoje agradeço. Agradeço todo o limite que meu pai e minha mãe me colocaram. Porque eu era muito tia, assim, novidadeira, né? É 5, 6, 7, 8. Não pare. A vida primeiro é uma festa, assim, o novo me chamava, né? Sabe mosquitinho de luz? Que vai assim, apareceu a luz, o mosquito vai, tuf. E se eu não tivesse esses pais com limites bem definidos, eu não sei o que seria de mim. O grande problema, Aline, que eu vejo é que hoje, infelizmente, muitos pais usam esse distúrbio para justificar a falta de educação dos seus filhos. Com certeza. Então, o meu filho é muito imperativo, meu filho é muito isso e eu não consigo educar. Isso é muito complicado. Então, dentro de casa, eu tenho que mostrar para o meu filho esse limite. Eu estava conversando com uma amiga ontem, ela estava contando a história de uma balinha, que todos os dias ela chegava do serviço e levava uma balinha para as filhas. E um belo dia a filha dela abriu a balinha e jogou o papel no chão. Ela pegou a menina, levou até a lixeira para jogar o papel e falou, você vai ficar uma semana sem balinha. E a menina todo dia chegava assim, com aquela esperança, não vou te dar a balinha. E no dia que ela deu a balinha de novo, a menina automaticamente, mamãe, papel é no lixo. E até hoje, então quer dizer, o processo da educação tem que assim, que mostrar para o seu filho quem é que manda, quem é a autoridade dentro de casa. E mostrar para ele que o mercado de trabalho, eu costumo dizer isso para os meus alunos, mercado de trabalho não é pai nem mãe de ninguém. Verdade. Não é pai e mãe de ninguém. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo no processo hierárquico. Isso é o mercado. É mostrar que você sabe aonde você está, saber se impor, mas saber também entender que alguém que está ali, muitas das vezes na sua frente, vai ser um seu chefe, seu parceiro, tem que aprender a respeitar. Isso é bíblico. Respeitar os mais velhos. Ô, Mônica, mas mais importante do que isso é os pais darem o exemplo. Porque Com muitas certeza. vezes falam e não agem, né? É preferível não falar e agir, né? É verdade. E é interessante porque o mercado de trabalho hoje, as relações elas são mais democráticas, mas isso não quer dizer que substitua a autoridade. Com certeza. Não é isso? E a autoridade é diferente de autoritarismo. Exatamente. Autoritarismo é você mandar por mandar. Eu sou o dono do poder. Autoridade é quando você fala em cima de algo que você sabe sobre isso. Por exemplo, uma criança pequena, ela não sabe que ela não deve atravessar a rua. Então, quando um pai diz, fique na calçada, não é porque ele quer mandar na criança, mas porque ele sabe as consequências disso. E tem também a autoridade espiritual. Não é verdade? Que muitos pais não têm usado. Hoje nós temos tido vários combates espirituais que os nossos filhos vivenciam e a gente não tem coragem de falar sobre isso. Mas, Mônica, diz pra gente um pouquinho sobre inversão de papéis. Então, hoje você vê que os pais dão um excesso de liberdade para os seus filhos e eles se sentem autônomos. Então, mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero dessa forma. E a mãe, muitas das vezes, por querer não entrar em debate com esse filho, acaba deixando essa criança tomar conta. Just because you're used to something doesn't mean you like it. You're used to me. Good shot, Cubs.
You're natural. E aí você vai em algumas casas onde os pais estão diretamente dependentes dos seus filhos. Ah, mas o meu filho não gosta disso. Não tem que gostar. Se é ali, se a norma é aquela, ele tem que aprender com aquela norma. Hoje eu vejo, por exemplo, muitos pais que dizem: ah, eu não consigo colocar meu filho para estudar porque ele fez a agenda dele. Ele fez o horário dele. E eu não consigo fazer com que ele estude. Por quê? Porque quem domina é a criança. Ela é responsável, ela se sente responsável pela sua vida. Que na realidade isso é o papel do pai. O pai que tem que delimitar quais são os limites dessa criança. O que ela pode, o que ela não pode fazer, o que é da idade, o que não é da idade daquele jovem fazer. E hoje você vê que, infelizmente, muitos jovens, ele define o que ele quer e o pai simplesmente fala amém. Pois é, e eu queria me emendar aqui na fala da Mônica, porque ela estava comentando que nas escolas muitas mães às vezes também atribuem esses diagnósticos de TDAH, de TOD, que é o transtorno positivo desafiador, para poder esconder algumas características das crianças ou mesmo até justificar a sua displicência. Só que para tudo isso existem os critérios, isso deve ser feito com auxílio médico, auxílio do psicólogo, porque existem critérios a ser analisados, existe tempo de desenvolvimento do problema, porque às vezes pais se divorciam e naquele primeiro momento a criança se torna agressiva, às vezes uma criança previamente muito dócil se torna agressiva e isso dura a fase aguda, então ela não pode ser taxada também com um diagnóstico médico, é só um momento. Então, isso tudo tem que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. E eu queria, tia, inclusive, já colocar em oração que esses pais, né, nós pais precisamos ter uma língua comum. Nós não podemos discordar na frente dos nossos filhos. Porque quando a gente discorda, a gente se desautoriza e a gente acaba perdendo a força. É a história da mãe chata, né? A mãe eu sou chata, a função é minha, o pai é legal. Então, que possa reinar, né? Que a gente possa rezar por essa cumplicidade dos casais na criação das crianças. Verdade. Então fecha os seus olhos e pede ao Senhor mesmo a graça de corrigir o filho. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Esta é uma função materna, corrigir os filhos. E principalmente, a gente tem que pedir ao Senhor para que a gente não descontrole. Porque quando você corrige com descontrole ou sem amor, isso não chega ao coração da criança. A criança precisa de se sentir amada e que eu não estou batendo porque eu estou com raiva, mas porque eu estou tomando uma atitude porque ela está com uma ação errada. Que o Senhor possa nos dar mesmo discernimento sobre isso. Pai amado, Pai querido, nesse mundo tão difícil, que o Senhor possa mesmo harmonizar os nossos corações e colocar mesmo todo o nosso desejo de ser mãe na sua sabedoria divina. Amém? Amém. Amém. Eu te convido a estar conosco nesse e em outros programas. Para isso, inscreva-se no nosso canal Mães que Oram pelos Filhos Oficial, curtam e compartilhem. E nos siga nas nossas redes sociais, hein? até lá!